Comecemos pela ferramenta cilindro. Aqui na mesma caixa do Prisma, você clica, desce até a ferramenta cilindro. Seleciona 2 pontos e depois especifica o raio. O primeiro ponto vai definir o centro da base. O segundo ponto define o centro da circunferência do topo. Vou colocar sobre o eixo Z. Aí a gente determina o raio da base. Vou colocar 1. Nós temos um cilindro com a base perpendicular ao eixo Z. Ao modificar a posição desse ponto B, nós também modificamos a altura do cilindro com a ferramenta cilindro. É interessante notar que esse número, vou colocar aqui num valor que pode nos levar a deduzir. 3,14 significa o volume desse cilindro. A área da base é igual a π e a altura é igual a 1. Então, o volume todo dá 3,14, é uma aproximação de... Confirme escrevendo com comando volume, que funciona para esse objeto construído com a ferramenta. Use só o nome, volume de ar. E você vê, portanto, que este número coincide. Modifique. E você percebe que o volume já vem quando você constrói o cilindro com a ferramenta. Vejamos o comando cilindro. Eu tenho o comando cilindro, que tem duas formas. Este comando é idêntico à ferramenta. Este comando, que pede um círculo e uma altura, trabalha quase que do mesmo jeito. Mas primeiro você precisa constituir o círculo. Vejamos se a gente consegue improvisar. Eu quero que o círculo da base tenha a equação x² mais y² igual a 1. E que a altura seja 1. Ele não funciona porque ele não interpreta esta equação como a equação de um círculo em 3 dimensões. Portanto, seria importante construir o círculo com outra forma. Vejamos, seleciono tudo e apago. Para construir círculo, precisamos dos pontos primeiro. Vou escolher aqui a ferramenta ponto. Vou colocar um ponto aqui na origem. Colocar um ponto aqui sobre o eixo Y. Agora eu vou ver essa primeira ferramenta de círculo. Tem que dar um eixo e um de seus pontos. Então vou escolher essa. Escolho o eixo Z e um ponto da circunferência será esse ponto B. Então, ao escolher o eixo Z, eu construo um círculo perpendicular a este eixo. E aquele ponto B vai passar a determinar o raio da minha circunferência. Eu deixei o ponto A marcado aqui para evidenciar o centro. Agora eu consigo usar o comando cilindro, que depende de um círculo, e aí eu determino uma altura. O círculo é este C minúsculo, e a altura eu vou colocar aqui o número. Se eu modifico as coordenadas de B, eu modifico a área da base, de modo a obter os volumes que eu achar necessários. Bem? Então, ali na base, nós temos A igual a 1, o volume π, pois a altura está sendo igual a 1. E agora vejamos o comando cilindro infinito. Eu dependo de uma reta e de um valor de raio, ou de um ponto, vetor e raio, ou ponto, ponto e raio. Vamos trabalhar com esse primeiro aqui. Vou colocar um cilindro infinito e usar o próprio eixo como a reta. Para o GeoGebra, ao se referir a um eixo, você escreve assim. Eixo começa com E maiúsculo, escreve a palavra eixo, e aí você escolhe o eixo colocando a letra maiúscula. Eu quero o eixo Z, e o raio igual a 1. Ó, antes de dar o Enter, a gente já nota que a equação, portanto, do cilindro infinito aparece, e nós vemos a sua representação. Ele é infinito,
no sentido de que você diminui o zoom e ainda assim os seus limites inferior e superior estão estendidos. Bem? Se eu quisesse colocar este cilindro infinito na direção de outro eixo, eu mudo aqui, apagando o Z, colocando X maiúsculo. Né? Ou ainda apago o X e coloco o Y maiúsculo. São, assim, as formas, então, que construímos cilindros no GeoGebra. Fica sendo muito interessante discutir ainda a área de superfície lateral de um cilindro, e aí a gente precisaria planificá-lo, e nós não conseguimos fazer isso com comando, e ainda ficaria interessante mostrar o cilindro oblíquo, outro desafio que fica aí para você ver como constrói. De qualquer forma, no vídeo de superfícies, iremos aproveitar ideias do vídeo de círculos e de arcos e mostraremos como fazer com superfícies uma parametrização de um cilindro oblíquo e também uma proposta para planificar cilindros. Falemos agora do cone. Ao olharmos na caixa Unamid, seguimos até o ícone de cone. Eu preciso de um ponto da base e um ponto do topo. Esse ponto da base é o centro da circunferência da base. E esse ponto do topo será o vértice de um cone circular reto. Vejam, primeiro o centro da base, coloquei na origem, e agora sobre o eixo Z eu coloco o vértice. Vou chamar de... Aí agora você define o raio. Vou usar R para ficar genérico. Vou dar OK, vou pedir para criar o deslizante. Vou clicar aqui nesse -5, vou apagar e vou colocar 0, vou dar Enter. E aqui eu tenho o cone ABR. O B define a altura do cone, este R, o raio da base. Mas veja, ele é um cone circular reto. Se você desvincular, por exemplo, esse ponto B aqui do eixo Z, dizendo assim, desvincular o ponto B desse eixo, e agora tentar modificar a posição do B, você vai ver aqui embaixo que a sua base continua sendo perpendicular a este segmento que une o centro da base e o vértice. Então, essa ferramenta e os comandos de cone, que tem 3 variações, produzem cones circulares retos, onde você determina a altura e o raio, conseguindo aí, então, calcular volume. Já falamos disso, né? Eu vou apagar. Lá em cilindro, a gente percebeu, vamos colocar esse ponto B aqui de novo, sobre o eixo, ou se você preferir, você vincula de novo o ponto ao eixo, aí ele trava, fica legal de você mexer, ó, não sai. Então vamos lá, vou colocar a altura aqui em 3 e vamos ver. Qual é a área da base desse cone? É o raio ao quadrado vezes π. Então, nós temos a área da base igual a π. Se eu deixar a altura do meu cone com 3 unidades, eu tenho, então, que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Colocando a altura igual a 3, eu mostro que o volume é 3,14. Você, inclusive, pode confirmar usando de novo o comando volume, e para essa ferramenta, para esse objeto, ele acerta. O volume é 3,14, aproximação de π. E a superfície lateral? Não falamos disso para o cilindro, porque prometemos que podemos planificar o cilindro a partir do vídeo de superfície. Mas vamos adiantar aqui. Use o comando superfície lateral. Se você estiver com uma quádrica, um cilindro, um cone, você consegue isso. Vamos lá. Quem é a área de superfície lateral do cone chamado A? Enquanto está 9, 3. Vou fazer um rápido resgate aqui. Eu tenho um cone e o raio da base pode ser 3, a altura então vai ser 4. Necessariamente eu vou ter aqui no comprimento
da geratriz, 5 unidades de comprimento. Por que eu estou falando disso? Eu vou colocar o raio igual a 3, a altura eu vou colocar igual a 4, e aí nós vamos ver aqui que a superfície lateral está dando 47,12, que é a aproximação para fazer π vezes o raio vezes o comprimento da geratriz. No nosso caso, nós temos 3 para o raio, 5 para a geratriz, necessariamente, se aqui mede 3, a altura mede, então aqui a gente teria 5. Então, quanto é a aproximação para 15 π? Aproximadamente 47,2. É um comando confiável e interessante, esse aqui da superfície lateral. Vale para cilindros, vale aí também para os cones. Uma coisa interessante a fazer é falar da superfície cônica a partir da geratriz. Faça ali um círculo, vou colocar um ponto sobre o eixo X, vou pegar o círculo do eixo Z e esse ponto A, e agora vou colocar um ponto aqui sobre esse eixo. Coloquemos um ponto sobre essa circunferência, e agora vamos pegar o segmento que liga o vértice a esse ponto que colocamos. Aqui no ponto A a gente determina o raio, e agora, ativando o rastro desse segmento de reta, e depois ativando a animação desse ponto sobre a circunferência, você consegue falar essa superfície cônica, né? Aqui tem só um ramo, estamos girando um segmento. Isso aqui é legal, olha só, vou parar, vou dar pausa, vou tirar o zoom, porque se eu desvincular o ponto B desse eixo, e agora movimentar esse ponto B, tirar o zoom de novo, e voltar a animar o ponto E, você vai acabar percebendo que assim representamos um cone oblíquo também. Tem um comando para isso. Pode-se fazer com superfícies, mais à frente, quando você vê o vídeo sobre superfícies, inspire-se a fazer isso. Mas aqui está a representação de um cone oblíquo. Se ao invés, limpo, se ao invés de um segmento, vou apagar o segmento e vou colocar uma reta, ligando aquele ponto sobre a circunferência a este vértice B, colocássemos uma reta e, dando o seu rastro, animássemos o ponto E, poderíamos mostrar uma superfície cônica oblíqua. Coisa interessante. Também poderíamos tirar o zoom, vou botar o B lá sobre o eixo. Isso aqui não ficou fácil? Você gira, usa a ferramenta vincular o ponto ao eixo. Fica bem melhor. Volta a animar o ponto E. E você aqui está mostrando, então, como é que se gera uma superfície cônica com 2 ramos, girando uma reta. Isso é legal para que falemos o comando cone infinito, ou apagar tudo e olhar para o comando cone infinito. Preciso de um ponto, uma reta, um ângulo. Tem outras variações. Vou usar essa aqui, ela é prática. O ponto vai ser o vértice da superfície cônica, eu quero que seja a origem, em 3D. A reta eu quero que seja o eixo Z, e o ângulo eu vou botar aqui um A minúsculo e dar Enter. Olha, clico aqui, vou colocar 0 para o mínimo. Aqui eu vou colocar o máximo π sobre 2. E no passo eu vou colocar π sobre 36, que é uma expressão em radianos para 5 graus. Olha,
Este A é a inclinação da geratriz, daquela reta que girou em torno desse eixo, tendo esse ponto de intersecção. É bom mostrar o que mostramos antes para poder falar disso. O ângulo da inclinação dessa reta girando a reta. Isso aqui amplia, porque se você pegar plano por 3 pontos e depois só movimentá-lo, poderá vir até a intersecção de duas superfícies e obter a seção cônica, dependendo da inclinação do plano em relação à superfície cônica e dependendo também aqui deste ângulo que determina a abertura do cone infinito. Fica aí um grande abraço e até a próxima.